Começa agora o Jornal da Cultura com William Correia. Boa noite. A economia brasileira cresce apenas 0,2% no primeiro trimestre e o ministro Guido Mantega culpa a inflação, câmbio e a seca pelo mau desempenho. E veja também nesta edição. Ameaças recebidas no Supremo em casa teriam pesado na decisão do ministro Joaquim Barbosa de antecipar a aposentadoria. Senado aprova acréscimo de 30% no salário dos motoboys, incluídos no grupo de profissões perigosas. Você tá sujeito a ir e não voltar, né, meu? Fumante brasileiro consome 17 cigarros em média por dia e a maioria se arrepende do vício. Google anuncia nova ferramenta para orientar quem quiser apagar informações pessoais do site de buscas. Câmeras de vigilância registram terremoto na região sudoeste da China. Depois de tanto se falar no padrão FIFA, o Jornal da Cultura quer saber como vai ser a Copa no padrão Brasil. É uma coisa que não melhora. Tudo pronto com equipamento desenvolvido por cientista brasileiro que vai permitir a um paraplégico dar o pontapé inicial da Copa. Fazem parte da bancada o economista Roberto Troster e o advogado e ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo, Eduardo Mulaer. Envie a sua pergunta aos nossos comentaristas através do Twitter e do Facebook do Jornal da Cultura. Com inflação em alta e consumo em queda, a economia brasileira cresceu menos no começo do ano. O PIB, a soma de todas as riquezas produzidas no país, cresceu pouco no primeiro trimestre, apenas 0,2% na comparação com os 3 últimos meses do ano passado. O resultado só não foi pior por causa do bom desempenho da agropecuária, alta de 3,6%. Na outra ponta, os serviços cresceram 0,4% e a indústria recuou 0,8%. Com a inflação em alta, o motor do crescimento, o consumo das famílias, deu marcha a ré. Pela primeira vez desde 2011, fechou em queda de 0,1%. A inflação subiu um pouco, começou bem em janeiro, menor do que a do ano passado, mas subiu em fevereiro e subiu em março, particularmente em março a inflação mais alta, e isto prejudica principalmente o consumo das famílias. Os shopping centers se tornaram um retrato fiel desse país que estabeleceu um novo padrão de consumo, mas que cresce pouco a cada ano. Os corredores estão sempre assim, cheios de clientes que mais olham vitrines do que compram. Não dá para comprar. O poder de consumo nosso ficou pequeno diante do preço que cresceu demais, seja nas lojas, no vestuário, como na comida, no supermercado, tudo muito caro. A gente tem que estar mais comedido, né, na hora de efetuar as compras, porque de qualquer forma houve inflação, né? A estratégia de estimular o consumo das famílias ajudou o país a crescer. Na fórmula, o governo usa crédito fácil, a recuperação do salário mínimo e a transferência de renda. Para o diretor técnico do DIEESE, órgão que realiza estudos econômicos, o modelo se esgotou. Ele defende a recuperação dos investimentos para impulsionar a economia. Mas os investimentos tiveram o pior resultado desde o primeiro trimestre de 2012, com recuo de 2,1%. É o incremento da capacidade de produção que fará o novo passo, mais renda, mais emprego e, portanto, uma capacidade de produzir internamente conhecimento, produto, inovação, bens e serviços. Esse é o nosso drama, por isso que o investimento é fundamental. Troster, boa noite. A economia brasileira está sendo baseada, pelo menos nos últimos anos, com o consumo, não é isso? Então fica até difícil você controlar a inflação, porque para controlar a inflação você tem que reduzir o consumo. E se você reduz o consumo, também você reduz o PIB, não é isso? Esse é que é o grande problema do país, né? Não fez o dever de casa. Ou não fez e está insistindo na coisa errada. Quer dizer, o Ricardo mencionou bem, a agricultura está subindo bem, por quê? Porque a agricultura se inseriu bem no resto do mundo, aumentou a produtividade, ou assim, na última década, 2 décadas, a produtividade física em algumas culturas, como o milho, triplicou, como a soja, duplicou, e se inseriu bem no resto do mundo. Então, você teve, assim, ganhos, mas você depende do clima. Essa seca do começo do ano que a gente teve agora vai se refletir. Hoje mesmo, que as projeções estavam para esse ano em 1,63%, já baixaram para 1%, o PIB agrícola vai cair, então nós estamos andando de lado.
A indústria, eu acho que metade culpa governo, metade culpa industriais, a grande maioria, né? O que acontece? Em vez de você se inserir na indústria global, quer dizer, hoje você não produz como antigamente o mercado interno, hoje você tem que olhar para o resto do mundo. Não, continua com barreiras protecionistas, dificulta a entrada, em vez de a gente falar, ó, como é que a gente ataca o resto do mundo? Como é que coloca produtos brasileiros em todas as prateleiras? Serviços vão a reboque e o que está crescendo muito é o governo. Hoje mesmo o governo anuncia um superávit, que é contábil. Ele empresta dinheiro a 5% para o BNDES, o BNDES capta 11%, aplica 11% em dinheiro do próprio governo e isso entra como superávit. Então a gente tem que começar a mudar o jeito de olhar para a economia. Agora, se fala muito na questão da infraestrutura brasileira. Você disse que tem que inverter esse processo, né? Sai do consumo e vamos investir na indústria, né? Nos produtos, no empresário, não é isso? No negócio do Brasil. Agora, esbarra na infraestrutura. Esbarra na então, infraestrutura. Tem um serviço também do governo. Tem. O serviço, quer dizer, esbarra na infraestrutura, sim, mas não é só isso que está impedindo. Por exemplo, no consumo, o modelo de crédito está totalmente obsoleto. Hoje, o crédito mais caro do mundo é o crédito brasileiro. Por que outros países conseguem e o Brasil não consegue? Insiste numa fórmula antiga. Hoje, 75% das concessões de crédito são de menos de um mês. Cheque especial, cartão de crédito, linhas curtas. Quer dizer, então, temos que parar. Eu acho, William, assim, só para não... Eu acho que tem que mudar o jeito de olhar. E eu acho que é ideal que isso aconteça esse ano agora, porque é ano de eleição. Então, está claro, não dá certo desse jeito. Como é que a gente vai mudar? Eu acho que tanto o atual governo como os candidatos deveriam falar, vamos mudar assim, 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 para a gente poder, né, começar 2015 com o pé direito. Mulaé, hoje eu ouvi o Guido Mantega, toda a explanação, a fala do Guido Mantega, e eu me senti no melhor país do mundo na área econômica. É assim mesmo, né? O trabalho que ele tem que fazer, né? Promover o bem, né? Pelo menos a fala tem que ser positiva, né? Eu achei interessante a abertura da matéria. Ministro culpa a inflação, culpa isso, culpa aquilo. Eu acho que vamos começar nós a culpar o ministro, né? Porque, afinal, é ele o timoneiro. Até ouvi uma pergunta aqui de um telespectador que é muito lúcida. Ele pergunta assim, vai ter desemprego em 2015? Esse é o Leandro Teodoro pelo Twitter. Então, eu diria, eu não sou economista, não posso saber se vai ter desemprego, mas nós sabemos que 2015 vai ser um ano muito difícil. Por quê? Porque esse ano, está aqui o economista profissional, eu posso falar pelas intuições, pelo que a gente sente no Brasil. As famílias estão devendo, a inadimplência aumentou, mais gente pediu antecipação de restituição de imposto de renda, as pessoas estão com consumo contido, o investimento está caindo. E, ao mesmo tempo, o governo está fazendo um jogo de prestidigitação para segurar o suposto superávit através de uma série de manobras. Então, tudo indica, a Copa vai haver, claro, vai ser bom para vender alguns produtos, mas a atividade econômica vai diminuir. Na eleição é a mesma coisa. E o ano que vem vamos ter um novo governo que vai começar numa situação de penúria econômica, de falta de recurso e com uma necessidade de corrigir tudo isso que foi equilibrado apenas contabilmente. Então, eu estou preocupado com 2015, não acho que vai refletir no nível de emprego, mas aqui o Trosser sabe mais do que eu. Trosser, agora tem uma reclamação aqui do João Campos, da nossa fala aqui. Ele fala, sai do consumo e vai para o investimento, e para quem vai vender o que for produzido com tanto investimento? Bom, primeiro, assim, consumo, a gente está consumindo muita porcaria chinesa, quinquilharia chinesa, né? Boa correção. Desculpa. Mas, assim, estamos incentivando muitas compras em Miami, Nova York, pouco a produção brasileira. Quer dizer, ou se a gente exportasse muito, importasse muito, não tem problema. O problema não é comprar coisas lá e a gente não vender para o resto. Então, é um consumo que favorece a China e os Estados Unidos e não favorece o Brasil. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, o grande freio, mencionado bem pelo Ricardo, é que o investimento está baixo. E por que as pessoas não investem? Porque eles não estão vendo o futuro claro. Então, se você tivesse assim, uma direção mais clara, nós vamos crescer assim, nós vamos, por exemplo, com inflação. Qual que é o regime de metas de inflação? Não tem um economista
no Brasil, fora a Dilma, que saiba qual que é exatamente a meta de inflação. Não é 4,5%. Quanto que é? Com relação à tributação, com relação a tudo isso. Se a gente começar a pôr o horizonte, dinheiro vai vir. O Brasil tem tudo para dar certo. O Brasil hoje está crescendo metade da velocidade do Chile, menos da metade da Colômbia e 1/3 do que o Peru. Quer dizer, não faz sentido isso. E se a gente compara na América Latina, o Brasil está melhor que a Argentina e que a Venezuela, que tem um modelo parecido com o brasileiro. Está na hora de mudar. Acho que a gente tem, acho que aumentando a renda, se aumenta o consumo, não precisa aumentar artificialmente, respondendo o telespectador. telespectador. O Senado aprova um projeto de lei que garante um adicional de 30% no salário de profissionais que trabalham com motocicleta. Há 4 anos, Esdras sofreu um acidente de moto em São Paulo. Ele voltou a trabalhar depois de 1 ano e com 5 pinos na perna. Mesmo com o perigo do trânsito, ele não pensa em deixar a profissão. Diariamente, você em cima de uma moto, você tá sujeito a ir e não voltar, né, meu? Por considerar perigosa a atividade de quem trabalha com motocicleta, o Senado aprovou um projeto de lei que garante adicional de 30% sobre o salário desses profissionais. Em São Paulo, eles recebem em média de R$ 1.000 a R$ 1.200 por mês. O texto segue agora para a sanção da presidente Dilma Rousseff. É uma lei equivocada que transfere o ônus para o patrão, que, por sua vez, vai arrumar um jeito de não arcar com mais essa carga, com esse ônus. A gente tem como uma conquista dos trabalhadores motofretistas, entendeu? E também não deixa de não ser uma consequência do grau de risco que a atividade traz, né? Antes da votação, o senador Marcelo Crivella, do PRB do Rio de Janeiro, e autor do projeto, citou dados do Corpo de Bombeiros de São Paulo, que apontam que todos os dias 2 motociclistas morrem e outros 8 ficam com lesões permanentes por causa de acidentes de trânsito. As motocicletas correspondem a mais de 65% dos pagamentos do seguro obrigatório, o DPVAT. Por ano, o SUS, Sistema Único de Saúde, gasta em média R$100 milhões com internações de motociclistas. Nas grandes cidades, onde o trânsito é caótico, profissionais em 2 rodas são considerados fundamentais para agilizar entregas. No Rio de Janeiro e no Nordeste, se tem cada vez mais a presença do mototaxista. Para economizar tempo, a maioria usa os corredores entre as faixas de rolamento. E é ali onde acontece a maioria dos acidentes. No Brasil, circular pelos corredores não é ilegal, mas o Denatran alerta para que as motos sigam as mesmas regras de circulação dos demais veículos, guardando distância frontal e lateral segura. O artigo que previa a proibição de motos no corredor foi vetado em 1997. Esdras, que é motoboy há 10 anos, espera uma educação melhor nas ruas. Deveria ter uma conscientização no trânsito, né, meu? Seria bom para todos. Essa questão aí, periculosidade, não é uma ingerência dos senadores, do governo lá, da estrutura parlamentar no trabalho do motoboy? Não, eu acho que uma coisa dá mais renda. Eu acho que para dar mais renda você tem que aumentar o PIB. Aumentando o PIB, aumenta a renda de todo mundo, além de aumentar a renda dos motoboys que ganham muito pouco. Acho que o problema renda baixa no Brasil é muito grande, apesar dos discursos sobre distribuição de renda. Eu vejo todo domingo aquelas meninas que ficam o dia inteiro segurando uma placa para ganhar R$35. Pergunto, será que o Brasil não consegue? Então, dá mais oportunidades. A segunda coisa, o problema é de segurança, não é de renda. Eles estão dando mais renda, mas o problema é segurança. E segurança é educação, segurança é realmente fiscalizar se as normas estão sendo cumpridas. Tem um projeto muito interessante em Estocolmo, que eles querem fazer 0 mortalidade de trânsito. Então, você começar a fazer. E não é só acidente de moto, acidente de bicicleta. Então, eu acho que estão dando um remédio errado. Não é um problema de dar mais renda, triplica a renda, quadriplica, nós vamos continuar tendo mortes se a gente não investe em segurança. Então, acho que a intenção é boa, mas medida completamente inócua. Concorda, Mulher? Olha, eu acho o seguinte, o problema da nossa metrópole brasileira é um problema muito sério, porque congestionamento você tem no mundo inteiro. Você tem Nova York, tem Paris, a sua medida, na Cidade do México. Agora, no Brasil, então, surgiu essa figura do herói urbano, que é o motoboy, que eles são aventureiros da motocicleta. Quer dizer, eles não querem uma regulamentação, foi tentado, não conseguiram. Eles ganham pouco,
eles trabalham na base da adrenalina, eles enlouquecem no trânsito, passam por tudo quanto é lado. Eu não sou contra o motoboy. Eu acho que é uma gente que está sofrendo um tipo de civilização, um tipo de pressão inacreditável. Agora, precisava aumentar muito a segurança. Você imagina, se a gente conseguisse reduzir 50% os acidentes, você ainda continuaria tendo 1 morto por dia em São Paulo e 4 com lesão permanente. Quer dizer, é um nível de mortalidade que é inadmissível em qualquer profissão. Por mais que eles vão na base do heroísmo, acho que nem na luta livre, no MMA, no boxe, no automobilismo, você não tem um nível tão grande de acidente. Então, precisaria achar um jeito de, conversando com eles, principalmente, melhorar muito o nível de segurança e não continuar essa coisa que, no fundo, eles são explorados, a gente precisa deles, eles não são essenciais e, ao mesmo tempo, é uma parcela meio marginal da sociedade. Só complementar. Desculpa. Está fazendo a observação aqui, a assinatura eletrônica de documentos reduziria motos. Mas o problema, assim, primeiro, assim, o problema do emprego que a gente falou, o problema de acidentes, por exemplo, diz que acho que 80% são de pessoas que têm menos de 2 anos de carta. Então, uma coisa, por exemplo, uma medida simples, quem tem menos de 2 anos de carta tem que andar com um colete amarelo, um colete violeta, coisas assim. Quer dizer, algumas medidas simples você teria um impacto melhor. A exploração, a gente tem que parar com... Quer dizer, a gente tem que continuar com medidas assistencialistas para quem está muito embaixo, mas melhorar a produtividade dessas pessoas, né? Então, o que acontece? Fazem isso porque não tem outra coisa para fazer. Tem um problema de oferta de empregos. Eu até diria diminuir a produtividade e aumentar a segurança. Fazer eles correrem menos, mas terem mais segurança. Um dia após o presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, anunciar a aposentadoria, surgem versões sobre o motivo que o levou ao afastamento. Uma delas menciona possíveis ameaças que o ministro estaria sofrendo. A informação é do gabinete da presidência do Supremo Tribunal Federal. Em entrevista ao jornal À Tarde, o chefe do gabinete, o diplomata Silvio Albuquerque Silva, relatou que o ministro Joaquim Barbosa sofria ameaças de morte por telefone e até na própria casa, com frases como "sua hora está chegando". Antes do julgamento do mensalão, o ministro frequentava bares e restaurantes, mas essa postura mudou nos últimos tempos, especialmente após o surgimento de ameaças nas redes sociais, como a do ex-militante do PT, Sérvulo de Oliveira e Silva. O ex-militante petista diz que se arrepende da mensagem. A Polícia Federal investiga o caso. Em entrevista por telefone, o ministro Marco Aurélio Mello alegou que o motivo da aposentadoria de Barbosa não está ligado a qualquer tipo de ameaça. O afastamento não decorreu nada de ameaças, porque, evidentemente, ele como ministro na ativa, ele está muito mais protegido, né, do que na inatividade. Ele saiu por problema de saúde, por não ter mais o entusiasmo, né, que é necessário para se julgar, né, conflitos e também semelhantes. Barbosa tem 59 anos e vai se afastar do cargo no final do mês que vem. Pelas regras do tribunal, ele só precisaria deixar o Supremo quando completasse 70 anos, idade da aposentadoria compulsória. Durante uma conversa com um grupo de jornalistas, sem a presença de cinegrafistas, o ministro afirmou que não sofria nenhuma pressão e que seguia o livre-arbítrio. A TV Cultura conseguiu gravar a conversa através de um aparelho celular. Eu deixei muito claro, durante todos esses anos, que eu não tinha a intenção de ficar a vida toda aqui no Supremo Tribunal Federal. A minha concepção da vida pública é pautada pelo princípio republicano. Acho que os cargos têm que ser ocupados por um determinado prazo, depois deve-se dar oportunidade a outras pessoas. Eu já estou há 11 anos. A presidência do Supremo será ocupada pelo vice, o ministro Ricardo Lewandowski. Para os colegas da corte, Lewandowski deve presidir o tribunal com mais diálogo e uma postura mais serena. Hoje, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, lamentou a aposentadoria de Barbosa. O ministro Joaquim Barbosa é um homem íntegro, aproximou o judiciário da sociedade brasileira, demonstrou coragem e fez história no Supremo Tribunal Federal. Mulaia, você que é um jurista, ameaça a um magistrado, a um juiz, o tira do trabalho, assim, do processo, porque isso é até corriqueiro, não é?
Principalmente juízes que tratam dessa questão penal. Eu diria o seguinte, eu até acho curioso a interpretação do ministro Marco Aurélio, que virou uma espécie de porta-voz das intenções do ministro Joaquim Barbosa, quando ele diz que provavelmente não foi a ameaça realmente, porque a ameaça faz parte, é quase que corriqueira na vida do homem público de destaque, seja no judiciário, principalmente para quem lida com a parte penal, no Ministério Público e até no jornalismo. Nós sabemos que é frequente uma ameaça de morte contra o jornalismo, contra o defensor dos direitos humanos, e quem andou em secretarias de Estado sabe que isso acontece e faz parte, digamos, da contingência a ameaça. Frequentemente é uma intimidação, é uma provocação até política, que não se realiza até porque há métodos de proteção. O que acontece é que o ministro Joaquim Barbosa, ele tem sido uma figura muito polêmica. Por um lado, ele é adorado porque o Brasil está cansado de ineficiência. Então, uma pessoa que vem, bate na mesa, brada ao chicote e diz, não, vamos condenar, ele conquistou uma aura de popularidade e ele fez uma coisa muito bem. Ele saiu fora do período de inscrição eleitoral, ou seja, ele não pode ser candidato. Com isso, ele sai de boa fé, ele não sai para se aproveitar disso, não há esse oportunismo. Agora, a gente às vezes concorda com as posições dele jurídicas, outras vezes discorda, porque acha que ele é rígido demais, mas ele realmente tem um problema de coluna e ele estava se desgastando muito nessa batalha do Supremo, que virou uma batalha. Quer dizer, o clima no Supremo nunca foi tão tenso. Em geral, há controvérsia, tudo isso, mas nós, juristas, advogados e quem está nos tribunais, acostuma a conviver com uma certa cordialidade, ainda que haja grandes dissensões. Na Argentina, a Suprema Corte convocou o vice-presidente a depor por tráfico de influência e corrupção. Amado Boldú, de 52 anos, é réu no processo e vai ter que explicar como conseguiu impedir a falência de uma gráfica quando era ministro da Economia, entre 2009 e 2011. Suspeita-se que ele usou a influência do cargo para impedir a quebra e foi além. Com mais 2 sócios, comprou a gráfica e ganhou a concorrência para imprimir documentos oficiais do governo e fez convênio com a Casa da Moeda. Por causa do escândalo, a empresa foi estatizada, mas a oposição acusou o governo de nacionalizar a gráfica para destruir provas do envolvimento do vice-presidente. Boldú nega as acusações e afirmou que não vai sair do cargo, nem se afastar das funções durante o julgamento do caso. Com isso, a Argentina vai testemunhar um fato inédito na história do país. Em 15 de julho, no dia do depoimento, Amado Boldú vai sentar no banco dos réus como presidente interino da Argentina. A líder Cristina Kirchner vai estar fora do país. Se comprovada a corrupção, Boldú pode ser condenado de 2 a 6 anos de prisão. A seguir, obras atrasadas e superfaturadas. Afinal, é esse o padrão Brasil? E mais, estrangeiros que já chegaram para a Copa relatam a primeira impressão sobre o país.